Olá, brecheiros! Aqui é a Lara, este é mais um Brechando Vlog e eu vou falar sobre como eu criei um e-book na quarentena. Pois é, enquanto alguns estão muito deprês e muito tristes, com toda razão, porque ficar em casa o tempo todo é realmente estressante, desgastante e dentre outros adjetivos negativos, tem gente que usa essa parte ruim pra desabafar e escrever ou fazer alguma manifestação artística. Que foi o meu caso quando eu escrevi O Dia que a Semana que Vem Não Chegou, que é meu primeiro livro de ficção, e ele está disponível em formato e-book e à venda na Amazon, tanto para formato Kindle quanto também para computadores e dispositivos foi ótimo, e dispositivos móveis. Mas se você quer saber um pouco de como foi o processo criativo, veja esse vídeo até o final. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal do Brechando no YouTube e também seguir o Brechando nas redes sociais, além de acessar as curiosidades e mais informações sobre Natal e o Rio Grande do Norte no Brechando. O passo foi desabafar no papel, porque fazia muito tempo que eu não escrevia ficção. Aliás, eu sempre escrevi de tudo, desde poeminhas até... Só que eu não cheguei até aquela maturidade que tanto almeja para que alguma coisa seja publicável e que agrade não só aos meus olhos, mas também ao leitor. E eu comecei a escrever despretensiosamente na quarentena, falando sobre desabafos de amigos meus desabafos, e também de outras pessoas que eu acompanhava através de fóruns, grupos do Facebook, como o LDRV, e dentre outros. E comecei a escrever sobre a saudade de ir pra praia, ir pro supermercado nesse período em que todos vão mascarados, como higienizar, nas pessoas que duvidaram do novo coronavírus, e fui escrevendo até que eu vi que dava pra fazer um livro. E aí fui mostrando pra algumas pessoas que eu confio e que mostram minha leitura. Afinal, o processo de escrita é mais uma coisa que mostra a pessoa de uma forma nua e crua. Então mostrei para pessoas que eu confiava esses textos e disseram: Lara, você devia publicar, Lara, você devia publicar. E aí, por que não? Então eu sempre queria publicar um livro, sempre quis e tal, mas não era ficção. Inicialmente, no aniversário de 5 anos do Brechando, eu pensei colocar vários textos do Brechando em um livro e alguns textos inéditos, sendo que isso não aconteceu porque a maioria das matérias que eu estou fazendo do Brechando são dentro de casa e as de fora são geralmente para brechar porque tá rolando na quarentena. E então resolvi desabafar sobre isso e resolvi se arriscar a escrever ficção, já que sempre foi uma pedra no sapato na minha vida escrever ficção. Porque quando eu escrevi alguma coisa mais realista, nas provas de português, as notas eram melhores, principalmente na redação. Mas quando eu escrevia ficção, o negócio era mais bravo. E meus amigos diziam, assim, que eu poderia melhorar, que eu escrevia muita forma ambígua. E o meu amadurecimento na escrita surgiu mesmo quando eu comecei a fazer reportagens, em que eu comecei todos os dias a escrever. Então foi praticando a escrita que eu comecei a melhorar os meus textos e também muita leitura, que isso ajudou bastante em processar, a fazer o livro. Então eu sempre escrevi e eu queria treinar a escrita sem ser jornalismo para não ficar enferrujada, porque é muito importante treinar outros tipos de textuais, como a crônica, como o artigo, como o poema, dentre outros. E eu tava gostando muito das crônicas, e eu sempre gostei de escrever crônicas, tanto que tem várias crônicas escritas e publicadas no Brechando. Falar de um acontecimento na cidade em forma de crônica, em forma de artigo. Então isso já era um processo natural. E como eu transformei essas crônicas em um e-book? A intenção de fazer um e-book foi, infelizmente ou felizmente, por motivos burocráticos. Porque, para quem não sabe, o projeto do governo federal em encarecer cada vez mais os livros físicos
E as gráficas estão cada vez mais caras na parte da impressão. Então seriam muito poucos livros para um preço muito alto, e eu não queria fazer outra campanha de financiamento coletivo para lançar algo, como aconteceu na revista do Brechando. E eu então resolvi fazer em formato de e-book. E além disso, o e-book não paga ICMS, o imposto é irrisório, como está escrito na súmula do Supremo Tribunal Federal. E inicialmente eu formatei todo em formato PDF e tive que transformá-lo em KPF. E foi assim que eu descobri que não era assim que você diagrama no Kindle. Essa foi a minha maior dificuldade, assim, vamos dizer, porque eu tive que fazer uma nova diagramação para que ele ficasse disponível via Kindle. Então eu tive que fazer no formato que a Amazon queria, escrever de uma letra parecida, fazer um formato parecido com os outros. E então foi essa a maior dificuldade. O livro, ele é autobiográfico? Não, eu tenho histórias minhas, de minhas amigas que trabalham na quarentena. Tem histórias de amigos meus sobre algumas coisas, de pegar substâncias. Tem histórias sobre sonhos de amigos meus sobre o La Luna. Tenho crônica, assim, minha história de carnaval, quando é a história de carnaval que tá dentro da crônica. É um pouquinho, sim, parecida com a minha, que aconteceu porque o carnaval deste ano foi a última festa que eu compareci. E é um livro legal, com 8 crônicas, rapidinho de ler, são 70 páginas. São textos gostosinhos, engraçados, com alívios cômicos. Vai fazer você se identificar com essa quarentena, com o que você fez antes que a semana que vem não chegasse. Se você deixou alguma coisa pra semana que vem, se você deixou algum caso mal resolvido, amoroso, fora da quarentena. E são essas coisas que você precisa ler. Eu acho que ler é muito importante. E escrever é uma das coisas que eu mais gosto. A escrita sempre foi muito importante pra mim, porque minha mãe sempre me incentivava a escrever bastante. Mamãe também é jornalista. Mamãe sempre estimulava, dava gibis, quadrinhos, fazia com que eu escrevesse no papel. Podia ser uma história nada a ver, mas sempre estava lá. A mamãe guarda todas as histórias, tanto minhas quanto da minha irmã. E isso foi incentivado também por amigos meus que gostavam da escrita. A gente tinha um blog de poemas há 10 anos atrás, acho que nem existe mais. No jornalismo estimulava muito a escrita, tanto que inicialmente eu queria trabalhar com fotografia, nada a ver com a escrita. E a reportagem foi me tomando aos poucos e me retomou o gosto por escrever novamente coisas que eu achava que eram horríveis, e agora eu vejo que é possível treinar e treinando é o que você faz uma boa escrita. E aí, vocês já compraram o dia que a semana que vem não chegou? Eu falei um pouco dos detalhes do livro. Vocês têm alguma pergunta, dúvidas? Deixe no comentário que eu vou responder, sim. E eu também vou colocar o link na descrição dos formatos do livro na Amazon. E vocês divulguem o jornalismo independente, a literatura independente do Estado, e confira o brechando.com, tanto o site quanto nas redes sociais. E até a próxima!